Meu nome é Luiz Fernando Michels Reusg, sou engenheiro civil, formado em 2001 na faculdade da FURB em Blumenau. Hoje nós estamos nesse projeto Minha História, para contar um pouco da minha história de vida e um pouco de envolvimento na própria engenharia. Sou filho de Fernando Reusg, agricultor, pecuarista, e filho de Ermelinda Michels Reusg, que é professora aposentada e foi secretária da Educação também no município de Papandu. Tenho 3 irmãos, a Karen é professora de matemática, eu, Luiz Fernando, formado em engenharia civil, meu irmão Paulo é formado em dentista, cirurgião dentista. A minha família eu tenho total gratidão, né, por tudo que me proporcionaram e tenho muito orgulho, né, pela educação e propósito de vida que foi me passado. Meu pai é falecido há 3 anos e a minha mãe ainda convive conosco. Eu estudei no colégio de Papanduva, colégio ali no Vieira Corte, até a 8ª série, onde eu tive a minha infância, né? E a partir da 8ª série eu fui estudar em Mafra, um colégio mafrense, lá fazendo um 2º grau, onde meus pais já queriam que a gente tivesse alguma formação, algum estudo, e a princípio o colégio mafrense tinha uma formação voltada para vestibular. Então a gente, como era um colégio particular, com muito trabalho dos meus pais, eles conseguiam, né, fazer com que a gente estudasse nesse colégio. Fui morar em Mafra 3 anos para fazer esse 2º grau. Morei na casa do seu Sérgio e dona Laura Shiokawa, uma família japonesa, amigos dos meus pais, aos quais me ajudaram muito, até na minha formação, que era um momento de passagem, de formação da minha pessoa, né? Onde ainda eu estava totalmente recebendo informações. Era uma família japonesa, uma cultura um pouco diferente da tradicional nossa, mas que acrescentou muito na minha vida, ensinamentos e educação, organização, as quais eu já tinha, mas aprimorou ainda mais e me ajudou muito. Terminando o 2º grau, eu passei a tentar o vestibular para veterinária. Veterinária porque meus pais, como era agricultor e pecuária, eu era o meu convívio do dia a dia. Então, a ideia era formar em medicina veterinária. Fiz o vestibular na UDESC, em Lages, e também fiz o vestibular na PUC, em Curitiba, mas no momento era uma concorrência muito grande, tinha poucas escolas, né, que absorviam a parte de veterinária, então era uma concorrência bem grande e não consegui passar. Voltei para Papanduva, fiquei um tempo em Papanduva, onde a minha irmã, Karen, e meu cunhado Edésio, me proporcionaram a ir morar em Correia Pinto para que eu pudesse fazer o pré-vestibular, né, o estudo de cursinho em Lages, né? Então a gente fez lá meio ano de cursinho, tentei novamente veterinária e também não passei novamente. Então ali já era a 2ª vez que eu tentava, parecia que estava dando um lance que o meu rumo era outro, né? Então já assim parecia que estava um aviso. Voltando um pouquinho lá no colégio mafrense, foi o primeiro demonstrativo assim que eu tinha algo voltado à engenharia. A gente tinha uma matéria de desenho geométrico, onde a gente trabalhava muito com desenho, esquadro, transferidor, né? Então eu trabalhava, era bem interessante. E eu me dava muito bem nessa área, inclusive fazia desenhos e trabalhos para colegas, algum lanche eu comia através desses desenhos que a gente fazia. Então ali já foi um começo de alguns demonstrativos de que área que eu gostaria. Terminando lá
em Lages o cursinho, não passando em veterinária, voltei a Papanduva, onde fiquei mais um tempo trabalhando com meu pai, né, no sítio que ele tinha, e um tempo depois a minha irmã acabou abrindo uma churrascaria, onde me convidou para trabalhar com eles, né, ajudar a tocar a churrascaria, e eu voltei a Correia Pinto, né, com o intuito de trabalhar e, quem sabe, fazer vestibular novamente. Lá eu fiquei tocando a churrascaria com eles, né, a gente teve uma grande evolução, tive muita aprendizagem ali, né, no ramo de organização, de administração, que me ajudou muito na vida também, né, fez um aprendizado bem legal. E a partir dali eu resolvi fazer um curso de técnico de segurança do trabalho, né, que já volta um pouco também para engenharia, já tem uma especialização que sai da própria engenheiro do trabalho. Mas eu fiz o técnico de segurança do trabalho e nesse momento a gente ia a Lages fazer um curso em ônibus, né, que a prefeitura de Correia Pinto nos serviu, né, levando os estudantes às 6 horas, voltando 11 horas da noite, e dessa forma a gente estudava em Lages. Nesse momento, também eu tive o contato de novo com o desenho geométrico no curso, e também foi assim, me dava super bem fazendo trabalho de novo para colegas. Então foi mais um demonstrativo que eu estava numa área, né, da engenharia. Nessas indas e vindas de Correia Pinto a Lages, né, para estudar, a gente foi conhecendo várias pessoas, tendo contatos, e nesse momento eu acabei conhecendo a Caliane, hoje minha esposa, né, que no momento me chamou muita atenção pela beleza, e posteriormente, com a ajuda de alguns colegas que eu tinha nesse curso de técnico de segurança do trabalho, a gente acabou se aproximando e conhecendo melhor. E até o momento que eu conheci ela pela beleza, era uma situação. A partir do momento que eu comecei a conhecer ela pessoalmente, aí eu me apaixonei de vez. Nesse momento a gente começou a namorar sério, né? Assim, uma coisa mais afetiva. E eu, nesse momento, eu acordei para a vida, vamos dizer, né? Que eu via que eu estava passando não de um simples rapaz que tinha uma idade onde estava curtindo a vida, não tinha muito compromisso ainda, né? Para um pai de família, né? Então ali foi o start para mim abrir os olhos e sentir a necessidade de que eu teria que buscar algo mais. Buscar algo de faculdade, de algo que pudesse me proporcionar uma formação, né, para que eu pudesse cuidar de uma família. Então a gente, isso aí foi no ano de 1995, né, e nesse momento a gente tão logo começou a namorar, ela passou para a Faculdade de Educação Física em Blumenau. Eu fiquei mais meio ano em Correia Pinto, fazendo cursinho, e fui fazer o pré-vestibular para engenharia civil, né, no meio do ano. Ela, como tinha facilidade de morar uma extensão da FURB em Lages, ela tentou transferir a faculdade dela para Lages, e eu também prestei o vestibular para Blumenau. Nesse momento, nenhum dos dois sabia o resultado, e acabou saindo que ela conseguiu a sua transferência para Lages, que facilitava muito ela na questão de morar em casa e ter trabalho, e eu acabei passando para Blumenau. Trocamos de endereços, a gente diz, mas foi algo assim que, quem sabe, seja o correto, né, que induziu a gente a se esforçar mais, a testar o nosso dia a dia também, de estar longe e mesmo assim a gente conviver, né, e conseguir manter esse namoro à distância, né. Então a gente, na verdade, só fortaleceu, né, o nosso relacionamento. Em 1996, no segundo semestre, então eu entrei
na FURB, em Blumenau, e lá comecei a faculdade de engenharia. Na faculdade da FURB, em Blumenau, foi uma faculdade muito boa, né? Pelo menos eu consegui aproveitar muito. Uma coisa que naquela época se tinha muito professores que eram pessoas que trabalhavam na prática e também lecionavam, né, dando aulas na faculdade. Então a gente tinha muito a presença de professores com uma experiência técnica aplicada e muito prático no que ele passava para a gente, né, porque ele convivia tanto no que ele estudava, no que ele calculava, no que ele executava, né? Então, às vezes no papel seria uma situação e na prática aquilo se torna outra. Então, essa prática que eles traziam para a gente era muito boa, né? Então a gente teve um aproveitamento da faculdade muito grande, né? Lá em Blumenau, eu acabei me envolvendo com uma família, né, que também nos dava muito apoio. Eu morava numa casa onde nós éramos em 4 pessoas e nessa a gente acabou conhecendo essa família que um colega era amigo de uma menina e aproximou nós da família dela. O tio Zé e a tia Ede foram muito importantes para nós na época que a gente estava lá, que era a nossa família. Então, em vários momentos da minha vida, eu tive apoio de várias famílias e isso foi muito, muito bom até para a criação da gente, para a educação, para exemplos, né? E assim a gente foi aprendendo. Também, nesse momento da faculdade, eu acabei conhecendo, através do futebol, que era um esporte que eu gostava muito, né? Então era uma prática que eu fazia muito, era o futebol e a participação de torneio de laço, rodeios, né? Onde eu até me sagrei campeão brasileiro representando o estado de Santa Catarina na modalidade juvenil, através da que a gente participava muito em função do meu pai, que ele gostava muito e praticava, e a gente aprendeu a praticar, tanto o laço quanto o futebol. E nesse futebol ele me levou a várias coisas, né? A vários contatos, vários amigos. E lá nesse futebol, tanto na faculdade que já cursava comigo, eu acabei conhecendo o Emílio, né? Que a gente teve um convívio muito grande na faculdade, né? E depois acabou, no término da faculdade, cada um indo para um lado, né? Nesse momento da faculdade, eu também fiz estágio na empresa da construtora Torresani, onde a gente teve um convívio bastante grande com grandes prédios, grandes torres de estrutura em concreto, tá? E também quando eu fui finalizar o meu estágio, eles tinham também um outro empreendimento que eles trabalhavam com alvenaria estrutural, a qual eu solicitei para que eu fizesse o meu curso final, né, da faculdade nessa obra. Então, eu fui transferido para essa obra, a gente fez um trabalho totalmente em cima dele, de alvenaria estrutural. Então, eu tive o privilégio, né, e a possibilidade de trabalhar em 2 modelos construtivos muito importantes, os quais a gente usa até hoje aí no dia a dia, né? Em 2001, eu me formei na Faculdade de Engenharia e, nesse momento, eu tinha a possibilidade de ficar em Blumenau, na Torresani, ou voltar para Correia Pinto. Eu resolvi voltar a Correia Pinto, né, e fui trabalhar numa construtora, e nessa construtora a gente trabalhava muito com ginásio, casa, prédio, escola, hospitais, fórum. Então a gente trabalhou em vários locais diferentes, formatos de construções diferentes, reforma, pontes. Então a gente teve um vasto conhecimento da parte de execução. Na construtora eu trabalhava mais na parte de execução, com alguns projetos. E na parte particular autônomo eu trabalhava com a elaboração de projetos. Mas foi se passando o tempo,
né? E eu optei para Correia Pinto justamente porque a minha esposa, atualmente namorada, né, estava lá. Então eu juntei as duas situações, né, tanto o trabalho, né, e o relacionamento, e voltei a Correia Pinto. A gente se casou em 2001, né, eu e a Caliane, Duarte Bepler, que passou a ser Duarte Bepler Reuse, e aonde em 2005 a gente teve a primeira filha, Ana Carolina Bepler Reuse. Hoje já está adulta, né? Ela está cursando publicidade e propaganda, e a gente foi dando sequência na vida, trabalhando em Correia Pinto e tocando a vida familiar. Em 2006, deu uma vontade e uma necessidade de buscar novos ares, de buscar um horizonte diferente, tentar uma outra situação. Eu pensei nas crianças, e que no momento era uma criança só, mas a minha esposa estava grávida do segundo filho, né? Então, em 2006, a gente resolveu seguir a vida para frente. Em 2007, veio o Lucas Bepler Reuse, hoje cursa o segundo grau, né? Também já está quase adulto, e aos dois filhos que eu tenho, a Ana e o Lucas, que faz parte da nossa família, junto com a Caliane. 2006, então, eu vim a Joinville, tá? Com o intuito de conversar com o Emílio, que a gente tinha batido um papo no antigo MSN, que eu solicitei para ele expondo que eu tinha vontade de, se tivesse algo diferente para cá, ele orientasse e me indicasse. E ele já trabalhava, e naquele momento ele falou, vem para cá, vamos conversar e vamos abrir um escritório junto. Né? Ele já me conhecia da faculdade, a gente teve um bom relacionamento, e então isso eu vim, conversamos, e eu conversei com a Caliane que eu já estava fora há um bom tempo de casa, mas a Caliane era uma aventura muito forte para ela, mas ela me apoiou e vamos enfrentar junto, né? Ela já era professora de educação física, concursada no estado, então tinha a possibilidade de transferência dela de lá para Joinville. Eu retornei a Joinville então para iniciar os trabalhos, né? Em busca de novos clientes, fazendo a busca para aumentar o conhecimento, né? E nesse momento a Caliane ficou em Correia Pinto, né? Que a médica era de Lages, ela ficou até o nascimento do filho. Então eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos, a gente ficou aqui trabalhando sozinho, e nesse momento eu morava e tive apoio de algumas famílias que me acolheram. A dona Terezinha Dunzer, onde eu fiquei um período na casa dela, e depois eu fui morar com a avó Emília, que era a avó do Emílio, a qual me acolheu e me ajudou muito, me deu muitos ensinamentos, era uma pessoa fantástica. E a gente ficou um período até que o Lucas nascesse. A partir desse momento a Caliane veio a Joinville, a gente começou a nossa vida novamente em conjunto aqui, convivendo junto. Fazia com a filha, a Ana Carolina, e o Lucas, ela e eu, iniciamos a nossa vida aqui em Joinville. Isso no ano de 2006. Tá? Na busca de clientes, aí a gente estava buscando o nosso sonho, e quando eu vim, a gente não tinha cliente nenhum. A gente foi atrás, então no boca a boca a gente foi conversando com alguns contatos do Emílio, e assim foi acontecendo, e algumas pessoas foram apostando na gente. E a gente começou a entrar no mercado, né, e fazer projeto, e um passar para o outro, e assim a gente foi prospectando vários clientes. Né. Algumas formas me ajudavam muito, me ajudaram, na verdade, e me ajudam até hoje, a questão de contato com pessoas através do futebol. O futebol teve momentos desde a infância, tá? Momentos que eu tive muitas amizades em Papanduva, tive muitas amizades nos times que eu joguei em Correia Pinto, e aqui em Joinville não seria diferente. Eu gostava muito de futebol, jogava, era o meu divertimento, até hoje.
né? E dessa forma eu consegui absorver um monte de colegas, né? E automaticamente esses colegas acabam virando também clientes, né? Ou divulga o teu trabalho, depende do que tu planta, que tu vai colher. E eu, através do futebol, comecei a conhecer várias pessoas. Foi, eu acho que a forma mais fácil de eu conhecer pessoas aqui em Joinville foi o futebol. A gente daí estava com o escritório, começou a crescer, trouxe estagiário. E um estagiário que trabalhava comigo, ele jogava um campeonato de futebol do CAJ. E ele conversava comigo, estava participando do campeonato e coisa e tal. E automaticamente ele falou, ó, vou te apresentar para o meu time para você jogar a bola conosco, né? Então eu já tinha jogado com ele achou que eu poderia jogar nesse time. E ele me apresentou, foi para o time do Canabrava, onde eu iniciei um trabalho também, né, de conhecer as pessoas, e me abriu um horizonte muito grande também de contatos enormes ali. E o Canabrava participava do campeonato de futebol do CAJ, que já era tradicional, era uma coisa que os engenheiros gostavam muito e gostam até hoje. E esse campeonato ocorria numa sede que o CAJ tinha, perto do aeroporto. E eu entrei nesse time do Canabrava e começamos a jogar. Mas eu, no Canabrava também, tinha pouco conhecimento também, que eu estava iniciando lá com eles não me conheciam, esse amigo meu apresentou, e eu fui buscando o meu espaço. 2 anos depois que nós iniciamos o campeonato, foi cancelado o campeonato, né? Foi não cancelado, ele teve uma pausa porque a sede do CAJ teve que ser devolvida à prefeitura, que era uma permissão de uso. Então a gente teve que fazer a devolução da sede, do terreno, né? E acabamos ficando sem o local para o jogo e o campeonato ficou parado, né? Nesse momento o Canabrava também ficou parado, porque o Canabrava convivia, o forte dele era o campeonato do CAJ, né? E nesse momento que estava parado, a gente resolveu juntar com o pessoal do Canabrava, fizemos uma reunião e prospectamos a tentar fazer no sábado um jogo, para nós jogar toda semana, porque nós não tínhamos mais contato, né? Porque o campeonato tinha acabado. A gente começou a jogar todo sábado, e eu, como tinha muito contato já no âmbito de futebol, comecei a trazer um monte de conhecidos e pessoas para esse grupo. E o grupo foi crescendo. Canabrava já era grande, né? Já tinha uma tradição muito grande, e eu consegui agregar alguns colegas a fazer parte do Canabrava também. Então eu vim para somar junto com eles, né? Para reviver novamente, né? Essa questão que estava parada. Como eu tive uma ascensão bem legal, trazendo novos colegas, o atual presidente do CAJ, o Sérgio Moraes, ele viu em mim uma pessoa que quem pudesse, quem sabe, fazer com que o campeonato voltasse ativa novamente. Convidou para ser diretor de esportes do CAJ. Eu aceitei, né? Na verdade, no momento eu nem sabia bem certo tudo que englobava, né? Mas eu aceitei porque eu já era colega do Sérgio, o Sérgio precisava de alguém, precisava de um apoio, e eu via que nós do Canabrava e todos os engenheiros que participavam ficaram sem ter essa atividade. Então eu quis enfrentar isso para tentar proporcionar a todo esse pessoal a possibilidade de ter encontros, ter o network, ter o bate-papo, jogar a bola, né? Então, se divertir. Iniciamos o campeonato novamente. Eu fiquei com o Sérgio 2 gestões. Depois entrou o Marcelo, continuei como diretor de esportes. Depois entrou o Alfredo. E agora está o Pucini e o Alfredo novamente. E eu, até hoje, estou de diretor de esportes do CAJ. O CAJ foi me apresentado por esse estagiário
que trabalhava comigo, e acabou entrando na minha vida e se tornando algo bem importante no âmbito de contatos. Ele me deu oportunidades, me dá até hoje, de conhecer pessoas, de participar de comissões. Sou conselheiro adjunto do CREA, né? Então eu participo no CREA também, representando o Canabrava, e dessa forma a gente vai buscando bastante contato, né? Então ele abre uma porta de network muito grande, né? Então eu indico para todo que é profissional, né, a entrar numa instituição, né, que seja, né, muito forte e muito correta e muito honesta, que trabalha tanto para nós profissionais quanto a sociedade também, e ajuda muito para a gente crescer na vida, né? O CAJ, então, me ajudou muito, né, e me ajuda, e me jogou para várias possibilidades de trabalhos até hoje. Eu hoje tenho a minha empresa, tá, junto com o meu sócio Emílio, a Estrutura Engenharia e Construção Limitada, né, onde a gente, né, desde então que eu vim a Joinville, a gente tem essa empresa e trabalha com a parte de projeto e acompanhamentos de projetos. A gente trabalha com projetos, loteamentos, terraplanagem, rede de água, rede de esgoto, pavimentação, projetos geométricos, projetos de casa, prédio, complementares, regularizações de obra, projetos preventivos. Então a gente tem uma gama bem grande que a gente absorve no nosso escritório, né? E abraçando a engenharia num âmbito bem proveitoso de tudo que a gente aprendeu na faculdade, né? Então a gente consegue aplicar em vários setores, né, essa parte da engenharia. Então essa é mais ou menos a minha história, um pouco resumida, né? Agradeço a todas essas famílias que me ajudaram a chegar até aqui, né? A minha família, as famílias que me apoiaram posteriormente, dando uma questão de apoio, educação e, né, proporcionando a ser a pessoa que sou hoje. Eu acho que isso, a pessoa trabalhando sério, correto, honesto e muito profissional, a pessoa sempre vai ter um espaço na vida dela. A engenharia se tornou uma coisa muito importante na minha vida, onde eu gosto muito, né? E agradeço também ao CAJ, que me ajuda e me proporciona uma abertura muito grande no mercado. Essa seria a minha história, um pouco do meu resumo.